comigo, torcida vascaína. Tá no ar o nosso gigante da virada aí com o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Então, galera, vem comigo, a torcida mais linda e mais vibrante do Brasil. Então, galera, começa aí o giro de notícias do Vasco, né? Muita notícia, o Vasco ali ao redor de São Januário hoje fervendo, muita apreensão, né? Que esses últimos dias do Vasco aí, essas últimas semanas foram muito corrida e muita apreensão no Vasco da Gama, né? Então a gente começa aí, antes vamos falar do jogo contra o Sport, que o Vasco aí tá, algumas pessoas do Vasco tá dando pouca importância para esse jogo, o Vasco precisando de ganhar. Vamos falar do jogo contra o Sport, vamos falar de eleição, vamos falar de contratação, vamos falar de desfalque, né? E todas as notícias dos bastidores do Vasco da Gama. Então, começando aí, galera, pelo jogo do Vasco aí. O Vasco tem um jogo importante no sábado aí, à tarde, contra o Sport. O Vasco hoje ocupa aí a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, precisa vencer, precisa de uma vitória lá na Ilha do Retiro. Esse jogo vai ser na Ilha do Retiro. E o Sapinto prepara o time, né? Prepara o time para esse jogo. Precisa vencer, mas tendo algumas dificuldades, tendo essa turbulência aí da eleição, o que complica aí a mente e a cabeça do jogador, esse vai e vem, e conturba ali o cenário ali, mas os jogadores e o treinador estão trabalhando para poder apresentar um bom futebol aí no próximo jogo. E o Vasco precisa. Às vezes fica meio de lado da situação, porque tá tendo aí a questão da eleição, os torcedores e muitos aí estão dando mais ênfase aí ao resultado da eleição, que ainda não foi finalizada, que ainda não foi terminada, não foi proclamado aí o presidente do Vasco, né? Mas o Vasco se prepara aí para esse jogo, muito importante aí para classificação e para subir na tabela, né? Um jogo muito difícil, o Sport tem alguns desfalques lá também. E o Vasco, falando aí dos desfalques do Vasco, tinha o Carlinhos ontem, já tinha apresentado aí o positivo aí pro Covid, né? Mas hoje aí mais 3 jogadores, a zaga do Vasco completa, Leandro Castan e o Miranda, testado positivo, e também o Ribamar, né? O Lucas Ribamar também aí, testado positivo. Então o Vasco com 4 desfalques, né? Jogadores aí, 3 jogadores titulares, né? Que o Carlinhos, Castan e o Miranda. Por isso aí o Vasco aí já pode usar até o Jadson, né? O Jadson, um jovem de 29 anos, foi contratado pelo Vasco, veio aí do time de Portugal, e pode já ser testado e entrar aí. E aí vai ficar de zagueiro só o Ricardo Graça, ou o Ricardo Pinto pode usar aí o Ulisses ali, Ricardo Graça, na zaga. Mas hoje já vai fazer um teste aí com o Jadson. Ele já vai chegando e já vai pegando essa bronca aí. E enquanto os outros voltam aí, que é o Castan e o Miranda, que vai ser esse desfalque aí pra zaga. E contratações, galera. Falei aí que o Jadson o Jadson já foi anunciado aí no bid da CBF. Mais um zagueiro o Vasco contrato, que o Vasco aí provavelmente não vai contar com o Breno mais aí ao longo da temporada, e o Breno tem contrato a vencer, né? Então o Vasco não vai mais, pode não contar mais com o Breno, já está contratando aí um novo zagueiro, já foi contratando, não, já está contratado, já foi anunciado no bid do Jadson, já pode aí entrar, ser útil nesse primeiro jogo dele aí contra o Sport na Ilha do Retiro. E outra coisa, o embrolho aí entre Vasco e Independiente da Argentina em relação a Benítez, né? O Campelo ontem na sua entrevista, disse que não vai dar sequência por enquanto na contratação de Benítez, porque ele perdeu nas eleições, né? E disse que para fazer isso teria de ter em comum acordo com o presidente eleito. Como a eleição do Vasco ainda não foi
concretizada, finalizada, está sob júdice, né? Está na briga judicial aí. Então ele disse que não tem como fazer essa contratação. Então tudo que ele falou antes, que estava palavrado independente, ele voltou atrás. Mas o Leviciano aí, que já se considera eleito, que está com um pensamento positivo, que é o presidente do Vasco, tomara que seja, que tomara que dê tudo certo, né? Ele já se encontrou ontem com um representante do Martim Benítez, o Adria, né? E já afirmou aí todas as garantias com o representante do Martim Benítez para a contratação. Então o Leviciano já dá como contratado todas as garantias aí que o Benítez é do Vasco. Então esperamos aí que finalize o processo eleitoral aí, que essa eleição que prejudica muito o clube. O clube tá, o departamento de futebol, o futebol tá lá embaixo, na 18ª posição, com 19 pontos, na zona de rebaixamento. O Vasco precisa sair dessa zona, porque o Vasco já tem 3 rebaixamentos, mais o 4º rebaixamento aí o Vasco não suportaria, seria difícil para todo mundo. Então, esperamos que se resolva isso, que seja proclamado aí o presidente, o Leviciano, que foi eleito democraticamente no dia 7, sábado. E já entrando nesse tema de eleição, o Mussa, né, proclamou aí convocou outra eleição para o dia 14, nesse próximo sábado, mas o Campelo já retirou sua candidatura, o Sérgio Frias já retirou sua candidatura, né, não vai participar. E o Leviciano também, hoje, protocolou na secretaria do clube, do Vasco da Gama, a sua não participação na próxima eleição, porque ele foi eleito o presidente do Vasco, né, no sábado, dia 7. Então, estão querendo fazer confusão, esse Mussa com Júlio Brandt, com Jorge Salgado, estão conturbando o Vasco e proclamando outra eleição. Convocou aí a empresa Elege Online para poder fazer a eleição híbrida, né, que vai ser online uma parte, e quem quiser votar presencial vai ter ali a sede do calabouço para poder receber os sócios para votar. Mas só que o Leviciano disse que não vai participar, Campelo também já desistiu, e o Sérgio Frias retirou sua candidatura. Então tá aí, provavelmente vai ter uma eleição só Júlio Brandt e Jorge Salgado, mas a qualquer momento pode sair uma decisão judicial derrubando essa liminar aí do Mussa, né? Que a eleição transcorreu sábado normalmente, a partir das 8 horas, foi uma coisa de última hora, 24 horas antes foi determinado pela justiça a eleição para o dia 7. Ocorreu tranquilamente, um clima amistoso. Quando foi 8h35 da noite, às 20h35, veio essa determinação judicial que eles conseguiram, que já estavam perdendo o pleito, Júlio Brandt e Salgado perdendo. Quando perceberam que estava perdendo, veio essa determinação judicial para poder suspender a eleição. Mas só que Leviciano disse que não vai para outra eleição e está aí com 18 advogados aí, segundo fiquei sabendo informações, 18 advogados tentando derrubar essa liminar, que pode sair a qualquer momento esse resultado, essa liminar de sábado ser derrubada e Leviciano ser proclamado aí o presidente eleito do Vasco. E outro fato foi que os poderes do Vasco, 3 poderes do Vasco aí, já deram o Leviciano, já decretaram Leviciano como novo presidente. E aí o Roberto Monteiro, presidente do Deliberativo, Silvio Godoy, presidente dos Beneméritos, e Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal. Só os dois poderes que não ainda deram como eleito foi o Campelo, né, presidente administrativo, e o Mussa, presidente da Assembleia Geral aí, que está fazendo essa confusão toda, que ainda não aceitou Leviciano como presidente, o legítimo presidente que foi eleito democraticamente. Então, galera, tá essa confusão toda no Vasco,
tá essa apreensão toda, mas a qualquer momento pode sair aí o resultado final e a derrubada aí dessa liminar de sábado, dia 7, impedindo o Leviciano de ser presidente. E hoje aí a torcida do Vasco contra a nova eleição. Hoje aconteceu em São Januário a partir das 15 horas um protesto lá, vai ter imagem aí do protesto. A torcida se mobilizou, as torcidas organizadas, a torcida Ira, a Força Jovem, a Mancha Negra se mobilizaram e vários torcedores, vários sócios do Vasco foram hoje para frente de São Januário e gritaram contra o golpe, contra a nova eleição, que eu também acho correto não haver nova eleição. Tem de ser dado o direito democrático ao Leviciano, Luiz Roberto Leviciano, que mostrou mais projeto, mostrou mais carisma do sócio, conquistou mais sócios torcedores e foi eleito democraticamente nas urnas, né? Eles estão alegando agora, os outros contrários, os outros participantes, né, ao pleito, estão alegando aí que tem que ter outra eleição, uma eleição mais transparente, mas todos participaram do pleito no sábado. Então, a qualquer momento pode sair o resultado aí da derrubada dessa liminar e Leviciano ser decretado aí o novo presidente eleito do Vasco. Então, galera, são essas as notícias do Vasco. Já voltaremos com outras notícias do Vasco e falando mais aí do próximo jogo do Vasco e tudo que ocorrerá nos próximos dias, nas próximas horas do Vasco da Gama. Desde já, galera, agradeço aí, dê seu like aí, ajude o canal e divulgue o canal nas redes sociais, aí no Face, no Instagram, no WhatsApp. Divulgue, deixe seu like mesmo aí para esse canal, esse vídeo rodar o Brasil e dê força para o nosso canal, o Gigante da Virada. Obrigado aí, se inscreva no canal quem não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!